Fala galera ligada no Pautas e Táticas, análise retrô de hoje é do Real Madrid de 2016, 17, 18, o time tricampeão europeu consecutivo sob o comando do técnico Zinedine Zidane, que além das 3 Champions consecutivas, tinha o trio BBC, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, e também tinha o trio eterno no meio-campo, Casemiro, Modric e Kroos, trio recém-desfeito com a ida do brasileiro ao Manchester United, fato esse que motivou a escolha desse time para análise retrô de hoje, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado. Tá aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá, pegar aqui a nossa prancheta, a gente vai começar devagar, tá? Falando primeiro do time de 2016, temporada 15-16, primeira temporada do Zidane, temporada que o Zidane pega o time no meio, o Rafa Benítez era quem começou aquele ano, aquela temporada no comando técnico, substituindo o Carlo Ancelotti, que havia sido campeão europeu em 13 e 14, foi até as semifinais da Champions em 14 e 15, terminou a temporada sem nenhum dos 3 grandes títulos, né, Champions, La Liga e Copa do Rei, acabou dispensado. Rafa Benítez chegou, não fez um bom início de temporada, o Zidane assumiu para o seu primeiro trabalho, manteve a espinha dorsal e manteve o 4-3-3 num primeiro momento. Aquele time tinha como base Keylor Navas no gol, Carvajal na lateral direita, Pepe e Sérgio Ramos na zaga, Marcelo na lateral esquerda. Casemiro foi uma inserção dele como titular, colocando James Rodrigues no banco, Modric e Kroos completando ali o meio-campo. Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo no trio do ataque. E o Casemiro, ele era um cara que fazia muito bem a proteção defensiva, auxiliava muito na saída de bola, equilibrava o meio-campo, dava mais suporte para os laterais poderem subir, para os meio-campistas também poderem criar. Inclusive na primeira temporada do Kroos, ainda com o Ancelotti, ele jogou como primeiro homem, o James aqui na meia esquerda, tentando emular o que era o Xabi Alonso, mas não tinha o poder de contenção do Xabi Alonso. O Casemiro naquela temporada estava emprestado ao Porto, fez um ótimo papel por lá, retornou e quando Zidane assumiu o time, tratou de colocar ele como titular. O Casemiro recuava muitas vezes na saída de bola para poder fazer a saída de 3 e dava liberdade para os laterais subirem, como eu disse. E aqui Modric e Kroos ficavam quase que como uma dupla de volantes, um double pivô, como se fala lá na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Um termo não muito usado na Espanha, mas que fazia com que o time ficasse com um aspecto quase de um 3-4-3, né? Nesses primeiros passes, na saída de bola. Mas era importante a gente observar como era a função dos laterais. Quando um deles apoiava até o fundo na jogada, ou seja, levava a bola para a linha de fundo, tinha essa liberdade, o outro ele ficava ainda mais no meio campo. O apoio era alternado. E aí o meia do lado da jogada encostava para um possível recuo e até para uma possível inversão de jogo. Então se era aqui pelo lado direito com o Carvajal, o Bale estava por aqui, Benzema, Cristiano, formando quase que uma linha de 4 homens, o Modric ficava por aqui. Então a gente tinha esse desenho, essa configuração ofensiva em jogadas de linha de fundo. Não deu para cruzar aqui para esses 3 jogadores, um em cada uma das traves e o outro, né, que é o ponta do lado oposto, vindo do bico da grande área, para tentar aproveitar até as costas do lateral, que normalmente era um jogador mais baixo. Então tinha sempre a opção aqui de recuar a bola para um meio-campista que estava aqui e ele poderia fazer a inversão para o outro lado. E aí, se o Marcelo fosse quem encostasse, os mecanismos se invertiam. E aí quem ficava encostado era exatamente o Toni Kroos, o Modric mais aqui na entrada da área, o Carvajal na altura dos meio-campistas, o Casemiro um pouco mais recuado, e aqui, se na jogada pela direita, o Cristiano que ficava no bico da grande área, na jogada pela esquerda, o Cristiano fica mais próximo da área e o Bale fica no bico da grande área do lado oposto, beleza? Esse meia também ficava atento a coberturas do lateral que atacava. Então se o Marcelo foi aqui para a linha de fundo, o Kroos está aqui, ele fica mais facilitado para poder fazer a abertura e fazer a cobertura do lateral, beleza? Do outro lado a mesma coisa com o Luka Modric. Agora, o Benzema ele sempre se posicionava no segundo pau
da ponta do lado oposto, no bico da grande área, para aproveitar também as costas, né, do zagueiro, enquanto que esse jogador ficava aproveitando as costas do lateral. Agora, quando a jogada era pelo centro e não pela linha de fundo, vamos recuar aqui todo o time novamente, colocar na sua distribuição tática original, para a gente observar esse movimento. Aqui o Casemiro entre os zagueiros, os laterais quase que na linha aqui dos meias, e a gente observava uma coisa. A maioria dos times na Espanha jogam com 3 meio-campistas. Vou colocar aqui 3 meio-campistas. Isso deixava claramente aqui Modric e Kroos em inferioridade numérica. Quem é que ajudava nisso aqui? O Benzema recuando. Ajudava o meio-campo a receber a bola nas costas desses 3 jogadores. Assim o time ficava com superioridade, fazia com que esses jogadores aqui aproveitassem esse espaço, porque normalmente um zagueiro vai perseguir, né, o atacante que recua. Não era exatamente como um falso 9, mas ele auxiliava muito na criação das jogadas. É um jogador muito inteligente, sempre foi, com muita movimentação e muita qualidade no passe. Então dava um poder de infiltração muito grande, tanto para o Cristiano pela esquerda, quanto para o Gareth Bale pelo lado direito, beleza? Então esses eram os padrões ofensivos daquele 4-3-3 do time de 2016. Tirar aqui o time adversário de campo rapidinho para a gente falar agora de como esse time se defendia. Não vou nem me alongar muito não, é só falar realmente sobre qual sistema tático aquele time escolhia. E era um 4-4-2, o mesmo sistema tático que o time utilizou com o Ancelotti naquela temporada 13-14. Vale lembrar que o Zidane era auxiliar, tá, do Ancelotti naquela temporada em especial. Na temporada seguinte ele foi treinar a equipe B do Real Madrid, né, o Real Castilha. E aí sim, na temporada seguinte, depois da saída do Rafa Benítez, é quem ele assume o time titular, o time principal. E aí ele copia aqueles mecanismos, né, com o Kroos abrindo pelo lado esquerdo, preservando o Cristiano ao lado do Benzema, e o Bale recuando pelo lado direito, fazendo com que o time se defendesse com 4-4-2 em 2 linhas de 4, beleza? Agora vamos falar do time base e que foi padrão nas 2 temporadas seguintes, a temporada 16-17 e temporada 17-18. Também foram temporadas de conquistas de Champions League, mas que tiveram 2 sutis mudanças no time titular. A primeira, a saída do Pepe na zaga para a entrada do Varane. E a segunda, o Gareth Bale deixando o time para a entrada do Isco, jogando por trás de Cristiano Ronaldo e Benzema, que agora era uma dupla. Então o time passou a se configurar um 4-3-1-2, aqui do meio para frente. Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo. A linha de defesa era a mesma, com exceção da troca Pepe por Varane. E aqui a gente já observa esse time que não tinha pontas, né, mas tinha um homem a mais no meio. O Cristiano Ronaldo cravado como dupla ao lado do Benzema. Então os laterais passaram a ser muito mais importantes no apoio ofensivo. Mas esse time tendia a controlar um pouco mais a bola, né? Controlar um pouco mais a posse e jogar um pouco mais dentro do campo do adversário. Então o time jogava mais adiantado, até pela presença natural de 2 zagueiros mais rápidos agora, né? O Sérgio Ramos era um cara que quase que dominava, né, a saída de bola pelo lado esquerdo. O lado esquerdo era mais ofensivo no Real Madrid, porque tinha também a presença do Marcelo. Agora com o Varane imprimindo um pouco mais de velocidade e com essa exigência de que os laterais tinham que apoiar um pouco mais, o time se sentia confortável para trocar um pouco mais de passes, até pela ocupação no meio-campo maior com um jogador a mais. Não precisava mais o Benzema fazer aquele recuo, porque tinha o Isco por ali, beleza? Então o time tendia a controlar um pouco mais a bola dentro do campo de ataque e tinha uma zaga um pouco mais rápida. Mas como eu disse, o apoio dos laterais era alternado. Então quando o Carvajal subia pela direita, o Modric ficava aqui atento, né, à cobertura dele. A saída de 3 continuava acontecendo com o Casemiro, normal. Mas quando a jogada vinha para um dos lados ali, o meia é quem ficava mais atento. E aí o Casemiro meio que ia fazer uma dupla de volantes, né, com o meia do outro lado. Normalmente a gente via isso, porque o Casemiro e o Kroos, eles têm um pouco mais de característica de distribuição de jogada por trás. O Modric tinha mais característica de um meia, era mais meia do que atacante, digamos 60%, mais meia do que volante, perdão. Digamos 60% meia,
40% volante. Era o Modric. O Kroos já era o contrário. Mas também fazia o mesmo movimento pelo lado esquerdo. Quando o Marcelo subia, o Carvajal ficava um pouco mais. E aí o Kroos fazia aqui essa cobertura para o Modric ficar aqui mais ao lado do Casemiro, beleza? Outro padrão aqui que vale a pena a gente destacar é o Cristiano Ronaldo, que tendia a vir mais da esquerda para dentro, mas ele ganhava mais liberdade, porque ele jogava ao lado do Benzema, o time não tinha pontas, ele podia cair pelos dois lados. Porém, quando ele mesmo criava a jogada, a bola com a posse no pé dele, ele vinha mais da esquerda. E aí ele buscava sempre o espaço entre um defensor e outro, para poder fazer a jogada em diagonal. Ou então, costurar a defesa de fora para dentro, para poder buscar aquela finalização com o pé direito. Agora, se fosse do lado esquerdo, a criação das jogadas, e a criação aqui principalmente do Marcelo, era ele quem ia para o segundo pau, e aí ele buscava as costas do lateral. Ele não buscava o espaço entre um defensor e outro. Porque o Isco, que também tendia a cair pelo lado esquerdo, fazia essa troca, essa combinação de jogada. Então o Isco encostava aqui no Marcelo, o Cristiano ia atacar lá o outro lado. Então a defesa do adversário tendia a fechar um pouco mais por dentro. E aí o Cristiano sempre ficava aqui, ó, buscando as costas do lateral, para quando o Marcelo cruzasse, ele poder cabecear aqui, ó, nas costas do lateral esquerdo, beleza? Esse era um padrão muito bom e muito bem feito que a gente podia observar do Real Madrid. E defensivamente falando, a gente podia também observar uma diferença. Esse time se defendia num 4-3-2-1, porque o Cristiano ficava um pouco preservado também por aqui. A trinca formava uma linha de 3. Isco e Benzema por trás do Cristiano Ronaldo. Se precisasse alguém baixar, a trinca fechava no lado que fechava, no lado que estava sendo atacado, e quem estivesse do lado oposto fechava numa segunda linha de 4. Do outro lado, a mesma coisa, inclusive com o Benzema fazendo esse trabalho, né, de acompanhamento de lateral, se necessário, ou simplesmente fechar o outro espaço para que numa bola invertida o time ficasse por aqui. E esse time ainda tinha uma outra variação, né, para jogos um pouco mais difíceis, jogos fora de casa, jogos para administrar vantagem, que era uma variação para um 4-4-2 como sistema fixo. E aqui esse time preferia abrir mão de Modric, Kroos e Isco. O Kovacic jogava ao lado do Casemiro, Vázquez e Asensio jogavam pelos lados. Era uma variação para jogar nas transições ofensivas mais rápidas, à la Ancelotti em 2014. A opção por velocistas abertos na segunda linha e 2 marcadores na frente da defesa. Abria mão dos construtores principais do time, abria mão do meia atacante, o cara que encostava na dupla de ataque. Com essa variação o time jogava com menos posse de bola, primava mais pela solidez, atraía o adversário para o campo de defesa, mas também gerava espaço nas costas dessa defesa, jogando um pouco mais recuado. O adversário ocupando o campo de ataque, no caso o campo de defesa do Real Madrid, esses caras aqui, que eram mais preservados, tinham aqui espaço livre para poder subir e atacar, ou contra-atacar, melhor dizendo, né? Então esse foi o Real Madrid de Zinedine Zidane, nas suas 3 temporadas, com seus 3 sistemas táticos. Esses são os padrões que ele usou naquela equipe merengue, que foi muito vitoriosa. 3 Champions Leagues consecutivas em 3 primeiros anos de carreira do Zinedine Zidane. Muita gente até atribui isso à qualidade dos jogadores, ao momento do Cristiano Ronaldo, que era um dos melhores do mundo, dos melhores da história, um grande finalizador, artilheiro de todas essas edições de Champions League, inclusive. Ganhou uma La Liga aí também dentro desse período, rivalizava contra o Barcelona do trio MSN, então era um time muito forte, um time que tinha desafios tanto domésticos quanto continentais e conseguiu vencer e marcar um nome na história. Inclusive até 2017, na era Champions League, nenhuma equipe tinha conseguido ganhar 2 consecutivas. O Real Madrid foi lá, quebrou o tabu e ganhou 3 Champions Leagues consecutivas. Quem será a próxima equipe que vai conseguir bater esse feito, conseguir quebrar esse recorde ou pelo menos igualar? Tá difícil de achar, hein?
Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!